Podemos jogar o slide na tela do Salmo de número 86. Do versículo 1 ao versículo de número do versículo 1 ao versículo de número 7. Isso, diminuiu um pouco, ele está muito estridente. Obrigado, El. Pode jogar o slide aí que tem o tema da nossa mensagem de hoje. Salmo 86, do versículo 1 ao versículo de número 7. Vamos fazer uma leitura alternada dessa porção preciosa da palavra de Deus. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. 2. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo e em ti confio. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. 6. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. E ele mostra a razão aí, porque no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, privilegiada a oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez na tua casa, com os irmãos e irmãs, momento de comunhão, congraçamento, louvor, adoração ao teu nome. E aqui objetivamos agora dar continuidade à exposição da tua palavra e extrair daqui lições preciosas para a nossa vida. Então fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, conforme nós vimos, encontramos na seguinte revelação, na passagem que descreve o nascimento de Jesus Cristo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E é interessante porque quando termina o livro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já antes da sua ascensão, ele sentencia: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em outro momento, ele consola os seus discípulos, dizendo que viria um outro paráclito, um outro consolador, e que eles não se tornariam órfãos. E a palavra usada lá em João é a mesma usada para, que a gente conhece como criança abandonada, mas também à época a palavra era usada para discípulo abandonado. Ele disse: não, eu não vou deixar vocês nesse estado, eu estarei convosco. Provavelmente para nos ensinar, a gente pode ver aí na tela uma recapitulação. Em primeiro lugar, para nos ensinar que ele é um Deus pessoal, que conhece o nosso nome, cada detalhe da nossa vida, conhece a nossa estrutura, a nossa história, a nossa casa, o nosso quarto, a sala, a cozinha, enfim, os nossos acertos, os nossos defeitos. Ou nas palavras do próprio salmista: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Isso significa dizer que Deus não é, como alguns advogam, um Deus distante, e que não se importa com a gente, não se importa conosco. Absolutamente, o tempo todo ele teve essa preocupação de dizer que ele é o Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Para nos ensinar, em segundo lugar, que ele é um Deus que se relaciona com o seu povo, até porque o significado mais básico da palavra pessoa
é estar em relação com os outros. E para completar, quando o salmista ora aqui no versículo 1, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. Ele usa um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, porque nós temos Elohim, nós temos El Elyon e também Iavé. Para alguns, Javé, mais conhecido como Jeová. Mas hoje, para os estudiosos do Antigo Testamento, a melhor pronúncia seria mesmo Iavé. Esse nome de Deus, quando aparece no Antigo Testamento, é para nos revelar e nos ensinar que ele está falando aqui do Deus da aliança com o seu povo, do Deus que se relaciona com a gente, um Deus que se relaciona com o seu povo. Então, tendo isso em mente, ele ora: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Então são duas palavras assim parecidas, mas com um significado, há uma certa diferença. Quando ele diz assim, pois eu estou aflito, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho estrutura emocional para lidar com toda essa problemática, para vencer a rotina, superar a rotina, encarar as adversidades da vida. Eu não tenho estrutura para isso, eu careço do Senhor. E diz mais: eu estou aflito e necessitado, eu não tenho recursos, portanto eu necessito da tua graça e da tua misericórdia. Se o Senhor não fizer algo, não tem como eu sobressair dessa situação. Eu sou totalmente dependente do Senhor. E ainda nesse espírito, no versículo de número 2, ele faz um outro pedido. Observe aí: preserva a minha alma. Numa outra tradução, guarda a minha alma. Eu sou piedoso, isto é, eu sou uma pessoa dedicada ao Senhor, à obra do Senhor. Todavia, se o Senhor não me guardar, não me amparar e não me sustentar, eu corro um sério risco de me tornar um desigrejado, de me afastar dos caminhos do Senhor, de viver longe dos caminhos do Senhor, ou nas palavras do apóstolo Pedro: voltarei ao meu próprio vômito, e como uma porca lavada, voltarei a revolver-se na lama. Observe comigo, sem perder de vista o texto aqui, lá na segunda, você que tem facilidade, na segunda epístola de Pedro, veja que palavra oportuna, um alerta, né, para todos nós. Ele fala: não, isso pode acontecer, porém, todavia, não vai ficar barato. Olha aí, segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, do versículo 20 ao versículo de número 22. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. O que diz o versículo 22? O que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Portanto, não é o meu conhecimento, os meus anos enquanto membro da igreja, o meu conhecimento, a minha experiência e a minha força que vão me sustentar, somente a tua graça e a tua misericórdia. Tanto que no Salmo 17, o salmista, na sua oração a Deus, enfatiza isso: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 17, né, versículo de número 8.
E depois de orar pela preservação de sua alma, o salmista acentua, no versículo 3: compadece-te de mim, porque eu sei que o Senhor me conhece, sente as minhas dores, está inteirado das minhas lágrimas, decepções, frustrações. Até porque o termo que aparece aqui é compadece, isto é, padece comigo. E nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fez um convite, nesse sentido. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu estou do lado de vocês. Por outras palavras, deixa que eu leve a sobrecarga e tomai o meu jugo, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso significa dizer, pode jogar aí na tela, isso significa dizer que temos razões, motivos para orar. Por outras palavras, precisamos voltar a priorizar e a exercitar a prática da oração. Primeiro, meus irmãos, porque a despeito da poluição sonora, porque é bíblico. O tempo todo a Bíblia diz: orai sem cessar. Segundo, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. A Bíblia afirma de forma simples: todos esperam de ti. É o que está descrito no Salmo 104. Terceiro, joga aí no próximo slide. Porque a oração, presta atenção, a oração faz com que a vontade de Deus se realize. O Dr. Douglas Kelly é um pastor reformado, mas escreveu um dos melhores livros sobre oração. Ele é pastor reformado na Escócia, mas de quando em quando ele vem ao Brasil e os seus livros estão sendo traduzidos pela nossa editora Cultura Cristã. E ele expressa no seu livro que não tem nenhuma dúvida sobre o valor e a importância da oração. Está aí entre aspas: o Deus das Escrituras tem grandes bênçãos reservadas para o seu povo. O que é que diz depois? Mas ele as planejou de tal forma que elas só poderão ser liberadas pela oração de seus filhos. Então está aí no Data Show. Gostaria que toda a igreja lesse essa citação dele. O que é que diz aí? O Deus das Escrituras tem grandes bênçãos reservadas para o seu povo, mas ele as planejou de tal forma que elas só poderão ser liberadas pela oração de seus filhos. Ou seja, Deus fez um plano conforme os seus eternos decretos, e depois, nesse plano, conforme os seus arcanos, ele decretou usar os meios. Por exemplo, decretou salvar, mas ele decretou que nós cumpríssemos a nossa parte para que as suas ovelhas fossem salvas. Ele poderia, num toque de mágica, conforme a sua soberania, mas ele decretou os meios. Da mesma forma, no que diz respeito às bênçãos de Deus, ele decretou usar como meio de trazê-lo à sua feliz execução a nossa oração. Por outras palavras, buscar a Deus em oração libera as bênçãos divinas destinadas a cada um de nós. Eu mencionei aqui na nossa igreja, terça-feira, na reunião de oração, que o reverendo Augusto Nicodemos publicou um desabafo. Ele, na verdade, ele fez um desabafo nas redes sociais sobre a falta de participação dos presbiterianos na reunião de oração.
Depois ele admitiu que escreveu o texto e postou nas redes sociais após regressar de uma reunião de oração, muito decepcionado, angustiado com o descaso, o desprezo dos irmãos e irmãs com a reunião de oração da igreja. Porque a nossa igreja tem um governo que tem respaldado nas escrituras, uma estrutura, uma organização, um compêndio de teologia sem igual, coerente com a sã doutrina conforme revelada nas escrituras, e a gente sabe do seu zelo, da sua profundidade no estudo das escrituras. Mas ele estava absolutamente convencido de que não adiantaria se sem oração a igreja onde ele pastoreia, não tem como ela prosperar, caminhar, frutificar com todas as virtudes, sem a prática da oração. Então está na hora, a gente pode ver aí no Data Show, está na hora da gente repensar e fazer algo enquanto crente, enquanto família, enquanto Igreja Presbiteriana da SEAB, Ministério de Louvor, UCP, o PH, Departamento Infantil, UPA, Mocidade. Precisamos fazer algo para inverter esse quadro, para mudar esse quadro. A nossa preocupação é planejar, e isso já é também uma virtude. Agendar, divulgar, enfim, noticiar para a igreja. Tudo bem, a gente pode fazer tudo isso, as pessoas podem participar, enfim, e daí? E a questão da eficácia dessa programação e os resultados dessa programação, será mais um evento? Evento que passa? Então você pode escrever aí: infelizmente os nossos objetivos, nossos alvos não serão alcançados, não teremos êxito, nem jornada feliz, se nós não recorrermos aos recursos infinitos de Deus, por meio da oração. Edgar Hoover, ele disse o seguinte, está aqui entre aspas: a força da oração é maior que qualquer possível combinação de poderes controlados pelo homem, pois a oração é o maior meio que o homem tem de recorrer aos recursos infinitos de Deus. Nessa mesma linha de raciocínio, o comentarista disse o seguinte: a pregação, a comunhão e até a ida ao encontro das necessidades comunitárias, todas características essenciais de uma igreja viva em Cristo. Por mais, e a igreja precisa se envolver no que diz respeito à ação social, a alcançar a comunidade com o seu ministério. Mas a despeito de tudo isso, todas essas coisas não são suficientes para ganhar as batalhas espirituais desta geração, se não houver a oração congregacional. Alguns irmãos aqui têm notícia e têm conhecimento do que está acontecendo na Coreia do Sul. Está todo mundo surpreso com o governo da Coreia do Norte, e alguns desconfiados com aquele contato com o presidente da Coreia do Sul e com o presidente dos Estados Unidos, querendo abrir o país, enfim, mas só que a imprensa não divulga. Os irmãos que foram até a Coreia testemunham isso, que eles incessantemente estão orando pela democracia, pela redenção da Coreia do Norte. Na verdade, eles fazem parte do mesmo povo, e pela guerra hoje estão divididos. Tem parentes que moram num país, e os pais num país, os filhos em outros, e não se veem há muito tempo. E aqueles irmãos são conhecidos no mundo inteiro pelas reuniões de oração disputadíssima. E a informação que a gente tem lá é o seguinte: se tem uma congregação com 200 membros, com 1.000 membros, com 5.000 membros, e a equipe que avalia constatar que não há uma reunião de oração por dia, não consegue
satisfazer as exigências do presbitério para se tornar uma igreja independente, que nós conhecemos como organização da igreja. Eles não conseguem conceber uma igreja que não tem uma reunião de oração por dia. Eles não consideram uma igreja. Então, se eles observassem o nosso boletim e a nossa agenda, não, isso não é uma igreja. Só tem uma reunião de oração por semana. Pela cultura deles, o envolvimento deles e a certeza de que são totalmente dependentes do Senhor, meus irmãos, eles não consideram. Porque eles pensam, não tem como, gente. Enquanto comunidade de Deus, enquanto crentes, não tem uma reunião de oração por dia. Nesse sentido, o reverendo Enesiel Peixoto, ao escrever sobre a revitalização da igreja, ressaltou: a revitalização da igreja passa pelo caminho da oração. Alguém disse com muita propriedade ainda sobre o assunto que, está aqui entre aspas, a oração é a respiração da alma. A oração é a chave na mão da fé para abrir os celeiros dos céus. E eu estou aqui com o livro Se Deus Já Sabe por que Orar, onde o autor faz o seguinte destaque. Ele diz aqui o seguinte: a oração libera bênçãos, muda vidas, constrói igrejas, vence o mal e traz reavivamento às comunidades e até mesmo a nações. O clamor de membros insignificantes da sociedade pode realmente ter um efeito transformador nesta sociedade. Eu achei interessante, ele falou membros insignificantes. Mas se esses membros insignificantes resolverem orar, algo extraordinário poderá acontecer na rua, no bairro, na comunidade, na cidade. Um exemplo é o que ocorreu no tempo da rainha Elizabeth I da Inglaterra. Os espanhóis estavam planejando invadir o país e, entre outras coisas, impor o catolicismo romano sobre a recente igreja protestante reformada. Enquanto os almirantes espanhóis reuniam centenas de navios em preparação, as igrejas de toda a Inglaterra dobraram seus joelhos em urgente oração. Resultado: a armada espanhola saiu no verão de 1588, mas nunca chegou à Inglaterra. Aconteceu um problema no Canal da Mancha. Sobreveio uma terrível tempestade que espalhou rapidamente os navios espanhóis, levando muitos deles para tão longe de seu curso que eles retornaram ao lar, navegando ao redor do norte da Escócia. Mas por quê? As igrejas de toda a Inglaterra dobraram seus joelhos em urgente oração. Não sem motivo, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E há uma canção do grupo Logos, e que tem influenciado gerações, mais de 3 décadas, abençoando várias gerações. E esse cântico é baseado exatamente nessa porção preciosa da palavra.